E o renovo voltou, e a força voltou, a unção voltou, de Sansão Deus se lembrou, e o cabelo cresceu pro terror do filisteu, que a tudo assistia, mas no fim morreu. Aleluia! Hoje vai ser demais, vai ser demais. Deixa só o pessoal voltar aí. Deixa só o pessoal chegar. Satanás já derrubou minha live aqui. Ele derrubar, eu vou entrar de novo. E eu fico até a madrugada aqui, mas eu não termino enquanto eu não fizer essa live hoje. Porque eu sei que o bicho tá nervoso. Hoje eu tenho certeza. Eu já botei meu telefone aqui no modo avião, porque ninguém me liga o dia todo. Ninguém me liga o dia todo. Ninguém me liga o dia todo. Mas é só fazer uma live profética, começa os capetas a me ligar aqui. Na hora errada. Às vezes é até gente que anda comigo. É que eu esqueci que o senhor fazia live nesse horário. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. Vai ser forte demais. Vai ser forte demais. Já tem bastante gente, ó. Vocês estão ligados aí. Chayana já deve ter disparado o link correto, o link novo, né? Acredito que sim. Nossa secretária. Secretária não, gente. Ela é uma discípula. Eu chamo de secretária só para empoderar ela. Mas discípulo é muito mais do que secretário. Então vamos lá. Tudo bem. Bastante gente. Primeira coisa, eu vou pedir para vocês fazerem aquele favor abençoado. Cada um convida 10 aí rapidinho. Faz essa graça. Cada um convida 10. Faz um convite, vai lá, ó. Como é que convida? Vai nessa setinha aqui do lado, ó. Clica, vai aparecer o nome de algumas pessoas que você conhece. Aí você marca o máximo de gente que você puder, envia e pronto. Você já fez a tua boa ação. Eu estou vendo aqui, ó, Dalva do Acre, de Rio Branco. Quando fala Rio Branco, Acre, eu penso naquele açaí gostoso, né? Eu penso naquele tambaqui feito na folha da bananeira. E eu penso no Rio Madeira, claro, maravilhoso Rio Madeira. Saudade de pregar no Acre. Então tá, gente, Fortaleza, ó, quando eu vejo Fortaleza, eu penso na Praia do Futuro, aquele camarãozinho frito vendendo na beira da praia. Também é terra linda, aquela água do mar que é quente, né, gelada igual aqui do Rio de Janeiro. Bastante gente de Fortaleza. Alguém está dizendo que o senhor já jantou na minha casa. Amém, minha irmã. Depois me lembra aí quem você é, porque na fotinha aqui eu não reconheço. Comi muqueca. Então fui bem tratado. Volta Redonda, gente, que bênção. Já preguei muito em Volta Redonda, em tantas igrejas de Volta Redonda, IPV, Filadélfia, e tantas outras. Maricá, já preguei em Maricá também. Brasília, já preguei na Assembleia de Deus do Gama, já preguei na Sara Nossa Terra, em Brasília. Paraná também, preguei no Paraná, na Igreja Unção e Poder. É isso aí, vocês estão chegando em Jaú, já preguei em Jaú também, só não lembro o nome da igreja, gente, do apóstolo, agora esqueci até o nome do apóstolo, de tanto tempo, a benção, nome de Deus. É isso aí, preguei no Brasil todo para a glória de Deus, e esse ano de 2003 nós vamos voltar também. Ó, a Rosa está dizendo que o Magno Malta sofreu um acidente. Vamos estar orando pelo Magno Malta, gente. Vamos estar orando pelo Magno Malta. O Magno Malta tem uma representação muito importante para nós. E, né, só Deus sabe. Só Deus sabe. Queridos, mas vamos para o nazireado. Promessa é:
essa semana você vai ser renovado de verdade. Essa semana você vai se converter de novo. Eu estou me convertendo. O Espírito Santo falou tanto comigo de ontem para hoje. E eu estou me convertendo de novo. Apóstolo, é possível se converter de novo? Irmão, não é só possível, é necessário. É só necessário. Quando Jesus ele vai dizer assim, lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, ele está falando para uma igreja. Não é para o ímpio, não. É para uma das 7 cartas. Ele está dizendo, igreja, deixa eu entrar aí. Vocês me botaram para fora. Então, ou essa semana você vai ser reposicionado no lugar profético que você precisa estar. Tá bom? Já vou entrar no assunto, mas como é a primeira live, é uma introdução aqui. Entenda uma coisa, nós estamos, independente da bandeira que você defende, nós estamos em uma das maiores guerras espirituais dos últimos tempos. Porque de um lado há uma briga de poder, do outro lado há uma briga de poder, e junto com a briga de poder há a atmosfera demônios. Deus também está em algumas coisas, tá? Mas tem muitos demônios e nós nos envolvemos demais, mais do que deveríamos. E está na hora agora de nós tomarmos um banho do óleo da unção, para que você chegue íntegro no domingo, para que você chegue santo no domingo, e para que Deus possa votar por você. O Espírito Santo me falou muito de ontem para hoje. Eu estou assustado com tanto que eu ouvi Deus falar. Chego a estar com a minha alma agitada. E uma das coisas que Deus me falou foi o seguinte: se você se posiciona, eu voto por você. Posiciona como? Escolhendo um partido, defendendo um partido, postando na internet? Não. Se você se posiciona profeticamente no Espírito, na unção, eu voto por você. E o meu voto vale mais do que 1 milhão em relação ao teu. Até agora, nós trabalhamos de uma maneira. Tanto meus irmãos petistas, quanto meus irmãos bolsonaristas. Até agora, nós trabalhamos de uma maneira. Agora está na hora de nós trabalharmos na outra. Qual é a outra? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. É isso que nós cantávamos, lembra? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Não é isso que a gente cantava? Adoramos o teu nome. Fazia até gestinho. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Então eu quero te convidar nessa semana a entrar numa maratona de santidade comigo. Eu quero te convidar, vocês que estão aqui, a entrarem numa maratona. Deus já me deu uma palavra para cada dia dessa semana. É uma mais linda do que a outra. É uma mais ungida do que a outra. Para que você seja lavado no óleo da unção. E para que toda a frequência de demônio que te envolveu nesses dias possa ser removida e você coloque a tua mente no altar de Cristo, onde Ele vai se mover. E a primeira palavra é essa, o Nazireu. O Nazireu, gente. O que significa Nazireu? A palavra Nazireu, ela vai aparecer na Bíblia. Era chamada da seita dos Nazireus. Era considerada uma seita judaica, mas não seita como nós evangélicos dizemos, porque para nós seita é uma coisa do diabo. Seita para o judeu significa um anexo, algo que é diferente, mas faz parte. É diferente, mas faz parte. Então, a palavra Nazireu fica até o final, porque no final tem uma liberação de uma unção, tá bom? Uma ativação mesmo. Todos os dias essa semana vai ter uma liberação no final. A palavra Nazireu, ela vai significar consagrado, separado, se abster de algo,
ou alguém que faz um voto especial para o Senhor. Um voto especial. Então, o nazireu nada mais é do que alguém que vive uma mistura de jejum com ato profético. É isso que é o nazireu. Uma mistura de jejum com ato profético. Por quê? É ato profético que vai envolver algumas coisas que eu vou mostrar aqui, que você vai falar assim, isso é ato profético. Mas é jejum porque você vai ver que todos esses atos proféticos envolvem com se consagrar, se separar, se abster, abrir mão de algo que você talvez gostaria de estar envolvido. Vem comigo nessa. Então olha que coisa linda. A palavra nazireu, ela vem da palavra nazar. A palavra nazar no hebraico significa nazireu, que é consagrado, né? Uma pessoa que faz algo, um voto especial. Mas a palavra nazar, ela vem de nezer, que significa coroa de Deus, ou o diadema divino. Ou seja, nazireu, ele é uma coroa de Deus. Na hora, irmãos, na hora que o bicho pega na terra, quem brilha na unção são os nazireus. Na hora que o povo se perde na visão, quando Deus olha para a terra para procurar quem são os santos que ele pode usar, são os nazireus. Porque o nazireu, ele tem uma vida dedicada a não se contaminar. O nazireu tem uma vida dedicada a não se embaraçar com coisas que às vezes aparentemente não tem problema nenhum. Nós temos que entender uma coisa, né? Vou falar sobre jejum, por exemplo, aqui. O jejum, muitas vezes, a gente fala assim, o jejum, ele é se abster de uma coisa que eu gosto. Olha só como o jejum é interessante. Jejum, ele é você não fazer uma coisa que não é pecado. O jejum, preste atenção, o jejum é não fazer uma coisa que não é pecado. Por exemplo, comer arroz com feijão, batata frita e bife é pecado? Não. Mas você faz o jejum mesmo assim. Então você não está fazendo uma coisa que não é pecado, não tinha problema. Então por que você vai fazer um jejum de comida? Porque tem algum propósito. Muitas vezes Deus precisa de você com o seu organismo purificado. Ou muitas vezes você está vivendo muito mais pela comida do que pelas outras coisas. Assistir um filme na televisão é pecado? Não. Mas maratona atrás de maratona é pecado? É. Então muitas vezes você tem que entender que aquilo que não parece pecado pode se tornar pecado pela maneira que você está tocando nisso. Mas vamos lá, vamos aprofundar. Então, existiam essas pessoas chamadas os nazireus. Eu vou dizer aqui na Bíblia quem eram os nazireus para você já já. Existiam essas pessoas chamadas os nazireus. Alguns eram nazireus a vida toda. São nazireus até morrer. Outros eram nazireus durante um período de tempo. Mas haviam nazireus andando no meio do povo de Deus. Onde estão os nazireus dos dias de hoje? Onde estão os nazireus do período eleitoral? Os nazireus que vão dizer assim, Deus mandou não mexer com isso. Nem que seja por um tempo. Eu andei postando muita coisa esses dias, né, de política. E aí no sábado Deus falou comigo assim, agora para. Agora para. Convoca o povo para um jejum. Até domingo,
todos os que te seguem, todos os teus discípulos não vão mexer com isso. Nada de postar, nada de ficar lendo, nada de ficar respondendo, nada de ficar debatendo. E eu falei, por que, Senhor? E ele falou assim, porque eu preciso purificar vocês. Eu preciso purificar meus guerreiros. Eu preciso purificar o espírito de vocês, que está cheio de seta e vocês não percebem. Está cheio de ego e vocês não percebem. Vamos continuar aqui. Então, como é que funciona o voto do Nazireu na Bíblia? Antigamente, né? Como eram os votos de Nazireu no Antigo Testamento? O Nazireu era muito simples. Ele tinha que se abster de 3 coisas. O Nazireu não podia tocar em vinho. E quando eu falo vinho aqui, é desde a uva até o vinho. Não podia tocar em vinho, não podia tocar em suco de uva, não podia tocar em uva passa, não podia tocar na uva, na árvore. O Nazireu não podia tocar em vinho. Segunda abstinência do Nazireu. O Nazireu não podia cortar o cabelo. Eu já estava frito nessa hora aí. Ó. O Nazireu não podia cortar o cabelo. O Nazireu era cabeludão, mano. Cabeludo. E o Nazireu não podia encostar em nada que estivesse morto. Nem animal, nem ser humano, nem se fosse o próprio filho. Ele não podia encostar em algo morto. E eu tenho uns significados proféticos para você aplicar na tua vida hoje aqui. Trazer para a tua vida. O que significa se abster de vinho? Eu preguei esses dias sobre vinho aqui na live. O vinho significa alegria. O vinho significa prazer. Em toda festa judaica era comum beber vinho. Jesus bebia vinho. O vinho faz parte das festas bíblicas. O vinho sem álcool? Não, era o vinho mesmo. Fazia parte, cultura, gente. Cultura. Nós evangélicos não bebemos, evitamos. Mas o vinho, ele na Bíblia, ele vai simbolizar prazer. Por isso que lá em Joel capítulo 2, se eu não me engano, o profeta Joel vai dizer, a voz de Deus, né? Eu restituirei o vinho, o trigo e o azeite. Então, o próprio Deus está dizendo, eu vou devolver o vinho. Porque o vinho é alegria. Então, quando fala de o corte, a abstinência do vinho, pode parecer que é isso que a Lourdes está dizendo aí, não se alegrar, mas não é isso não. É não se envolver com os prazeres desse mundo. Não se envolver com os prazeres, com as falsas alegrias. E eu vou ainda além. Cuidado com as distrações. Eu fiz uma live também esses dias falando sobre isso, que quando um profeta chega num ambiente público, dificilmente ele fica lá, galera, Flamengo, galera. O profeta dificilmente fica jogando conversa fora, rindo, distraído. O profeta chega num lugar, ele encosta ali, conversa, mas está sempre olhando, ligado, esperando, porque Deus vai falar. Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai usar. Então é nessa qualidade que eu falo do nazireado. É você entender que a qualquer momento Deus pode falar com você. E quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. A qualquer momento Deus pode te mostrar algo que vai quebrar as estruturas que o inferno está tentando colocar na tua mente. A qualquer momento, Deus vai clarear a sua visão para algo sobrenatural. Mas para isso você precisa estar ligado. Estar ligado é abrir mão
das risadas desnecessárias, das alegrias que não levam a lugar nenhum, das brincadeiras que de brincadeira não tem nada. Não tem nada contra ser feliz aqui, porque felicidade é muito diferente da falsa alegria. O nazireu não pode se permitir estar envolvido com as mesmas distrações da maioria. Se você está pensando como todo mundo, observe, será que você está pensando certo? Pergunte a Deus. Então, cuidado, porque o vinho distrai. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho que traz contenda. Então, o vinho, muitas vezes, ele vai representar confusão. O vinho que traz contenda. Não vos embriagueis com o vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos espirituais, e dando sempre graças ao Senhor por tudo. Paulo era nazireu, gente. Sabiam? Estou dando spoiler aqui já. Paulo, no Novo Testamento, era nazireu. Assim como outros que eu vou citar. Então, Paulo vai dizer, vou dar um conselho para vocês: vinho traz contenda. Não, em outra palavra, não se meta em debate, não se meta em confusão, não se meta em brigaria. O primeiro recado de Deus para nós é esse: vamos dar um passo para trás. Deixa a contenda agora para o resto. Deixa a contenda para os outros. Você agora está abrindo mão. Você está abrindo mão. Alguém veio me chamar de ontem para hoje para conversar sobre política, né? Eu falei: querido, estou de jejum. A minha língua coça. Engraçado que nós começamos, a minha equipe toda, o ministério todo começou o jejum ontem. Logo depois aconteceu essa situação aí do Roberto Jefferson, né? Agitou as águas. Deixa quieto lá. Deus está trabalhando. Para um lado ou para o outro. Porque quando você entra no nazireu, irmão, por mais que o teu coração diga Bolsonaro, por mais que o teu coração diga Lula, por mais que a tua inteligência diga Bolsonaro, por mais que a tua inteligência diga Lula, quando você entra na unção do nazireu, você vai para trás. Fala: Senhor, agora é contigo. Agora é você, Senhor. Afinal, é tudo sobre você, né? Que a gente canta. E você entra num lugar seguro em Deus. Num lugar onde você pode distribuir a unção sem ser almejado, atacado. Eu sei que o que eu estou falando aqui é muito comprometedor. A maioria de vocês talvez vai deixar entrar pelo ouvido e sair pelo outro. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não sou dono de ninguém aqui. Eu só estou compartilhando aquilo que eu estou recebendo. É isso que eu faço a minha vida inteira. Então, o nazireu não podia beber o vinho. Se ele se misturasse com vinho, ele fazia besteira. Segundo, o nazireu, ele não podia cortar o cabelo, como eu falei aqui já. Por que não podia cortar o cabelo? Porque o cabelo, ele na Bíblia, o cabelo aponta para unção. O cabelo aponta para unção. Por isso que os bruxos, os filhos dos bruxos, né? Quando Elias subiu, esses filhos dos bruxos rodearam Eliseu e gritavam: sobe, calvo. Sobe, calvo. Eles estavam zombando de Eliseu, dizendo: você não tem mais unção, não. Aquele que te transferia unção já foi embora.
sobe, calvo. E Eliseu, para provar que ainda tinha unção, porque ele recebeu a unção dobrada, ele disse: eu amaldiçoo vocês em nome do Senhor. E os meninos foram mortos por 2 ursas. Sabe? Um abraço, apóstolo Avonor. Sempre bom vê-lo aqui. Então, gente, o cabelo aqui ele vai representar a unção. O salmista vai dizer que quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce pela cabeça, escorre pela barba. Então veja que é tudo cabelo, ó. A cabeça e a barba. O cabelo vai falar de unção. Então quando o nazireado diz para você não cortar o cabelo, na verdade o recado é: não perca uma gota sequer de unção. Porque nós aprendemos, nós vivemos, nós somos muito deliberados, irmão, a começar em mim. Nós jogamos a unção fora todinha num dia, porque amanhã eu recupero. É só orar em língua, é só ler a Bíblia, é só adorar. Mas não consegue acumular uma carga de unção de alto nível. Aí você fala: como eu queria ser como Kenneth Reagan, como eu queria ser como Benny Hinn, como eu queria ser como fulano de tal. Não vai ser, porque eles acumularam unção. Muitas vezes. E nós não. Então, não cortar o cabelo é: cada dia que passa a tua unção tem que ser maior. Cada dia que passa meu cabelo vai crescendo, gente. Não preciso provar isso para vocês. É só olhar. Você, todo mês você tem que ir lá no barbeiro lá, você que é homem, né? Passa 2. Corta aqui, deixa o tupetezinho aqui. Porque o cabelo cresce. O cabelo cresce. Isso é bom. Isso é bom. Se cabelo cresce, a unção cresce. E se a unção cresce, a força cresce. O segredo de Sansão era nazireu, né, gente? Não preciso dizer. O segredo de Sansão estava no cabelo. Você lembra lá a história que Dalila falava assim, deitava a cabecinha dele no colo, né? Ai, Sansão, você é tão lindo. Você é tão musculoso, Sansão. Você parece até o The Rock, Sansão. Aí Sansão tá: obrigado, eu sou mesmo. Sansão, qual é o segredo da tua força? Aí ele mandou um enigma nada a ver para ela. Mandou um enigma nada a ver. E dormiu. Aí ela foi lá e fez tudo que ele mandou, não deu certo. No dia seguinte ela falou assim: você não me ama. Se você me amasse, já viu como é que a mulherada faz? Se você me amasse, você ia fazer, que você não me ama. Aí ele foi lá, deu outro enigma, sem vergonha para ela, dormiu. Ela foi lá tentar, não deu certo. Vou terminar. Deve ter dado uma greve de sexo nele lá. Aí apertou as coisas para ele. E aí falou: agora você me conta qual é o segredo dos teus cabelos. Aliás, qual é o segredo da tua força? E ele falou: é meu cabelo, são minhas tranças. Aqui está a minha força. Você está mostrando para o diabo onde estão suas forças. Você está mostrando para o diabo onde é que você esconde a tua unção. Você está mostrando para o diabo qual é o teu segredo. Você está deixando tudo muito fácil para o diabo tocar. A minha esposa conhece onde estão meus segredos, que a maioria de vocês não conhece, não tem nem ideia. Minha esposa sabe, é só tocar nessa área aqui, que ele ruge igual um leão. Aí ela contou para ele: o segredo da minha unção está no meu cabelo. Ele contou para ela, né? Aí ela cortou o cabelo dele enquanto ele dormia. No dia seguinte, ele já acordou acorrentado. De madrugada mesmo, já amarraram ele todo, acorrentaram ele todo. E ele se tornou um escravo. Eita, cabandarei, bebê, cantoroso. Porque um homem sem unção é escravo. Um pastor sem unção é escravo.
Um profeta sem unção é escravo. Um empresário sem unção é escravo. Um marido sem unção é escravo. Uma esposa sem unção é escravo. Um ministério sem unção é ministério escravizado. Virou objeto de zombaria. Daqui a pouco eu volto a falar de Sansão. Então, o vinho significa as alegrias desnecessárias. O cabelo, ele significa a unção. E o terceiro voto do nazireu é não tocar em defunto. Porque o que o defunto representa ali? O defunto representa coisas que não devem mais fazer parte do nosso mundo. O defunto é isso. São as coisas que não devem fazer mais parte do nosso mundo. Já morreu. Tem coisa que já morreu na tua vida e você está tentando meter a mão, querido. Eita! Tem gente que está o tempo todo dizendo: pastor, ora por mim, meu casamento acabou. Eu falei: acabou quanto? Tem 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Mas eu creio que a minha mulher vai voltar para mim querer. Tua mulher já tem filho com outro homem, cara. É defunto. É defunto. Para de olhar para trás, você vai virar estátua de sal. Eu vi lá em Israel a estátua de sal. É a montanha de sal que tem lá, onde próximo de Sodoma e Gomorra tem uma montanha de sal. E de tempo em tempo a ventania faz uma estátua de sal na forma de uma mulher. Depois ela deteriora e aparece do outro lado. Até hoje, a estátua de sal aparece naquele lugar. Para nos lembrar que tem coisa que não é para você mexer. É isso que eu entendi. Infelizmente, eu só fui receber esse entendimento. Deus sabe a hora de tudo, mas para mim, infelizmente, eu só fui receber esse entendimento faltando uma semana para a eleição. Mas ainda dá tempo, uma semana, cara. Deus criou o dia em uma semana. Deus criou o mundo em uma semana. O que Ele não pode fazer nessa semana? O que Deus não pode fazer nessa semana? Deus pode fazer tudo o que você imaginar, sem você precisar tocar em defunto. Eu vou te falar, essa é a impressão profética que eu recebi. Eu sei que a maioria dos meus amigos vão falar assim: não, mas para mim eu recebi diferente. Amém. Cada um recebe de um jeito. Essa mensagem é para mim e para vocês que estão recebendo comigo aqui. Não é à toa que você está nessa live. A palavra é defunto. Aqui em casa ontem tinha uma pessoa assistindo o nosso presidente falando, e eu queria assistir. Então eu ouvi dizer que ele falou bem, né? Estava calmo. Eu queria assistir, mas não parei na frente da televisão. Porque nessa semana nós estamos no nazireado, e isso é defunto. Diante da unção que você carrega, briga política é defunto. Hoje eu bati um papo com o apóstolo Coraiola. Ele me ligou para conversar sobre um outro assunto, de vídeo, né? Uma chamada de vídeo. Aí ele falou: e Ricardo, qual é a tua impressão sobre essa questão política até domingo? Eu falei minha impressão. Eu falei: a tua, apóstolo? Qual é a tua? Ele falou assim: apóstolo, eu estou calmo. Você está calmo, apóstolo? Eu estou calmo. Eu acho que o partido tal vai ganhar com 53%, tranquilo, já foi. Aí eu pensei: é isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, demais ele fará. Não é isso?
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o demais, ele fará. Cuidado, porque tocar em defunto pode comprometer teu chamado ministerial. O judeu, não era nem só o nazireu. Todo judeu não pode tocar em defunto. Salvo as exceções. Salvo as exceções. Então, lembre-se sempre, cuidado com o vinho. Cuidado com o cabelo. Cuidado com os defuntos. Para mim, hoje, ambos são importantes. Ambos são importantes. Então, existem 3 tipos de nazireu. Existe o nazireu direcionado. O que é o nazireu direcionado? É o nazireu que vai receber de Deus uma direção, como é o que está acontecendo comigo agora. E eu estou chamando vocês. Então vem comigo. Até domingo, sem mexer com política. Só orando e adorando. Não precisa ficar preocupado em dizer para Deus qual partido que você quer que ganhe. Já foi dito, você já falou antes. Simplesmente passa a semana em Jerusalém, adorando, exaltando. Cuidado. Vinho, cabelo e morte. Esse é um nazireado direcionado. Deus falou, filho, vai por aqui, ó, esse é o caminho. Também tem o nazireado de nascença, né, que foi o caso de Samuel. Samuel também era nazireu. Que Ana, a própria Ana, mãe de Samuel, havia prometido diante do sacerdote ali, né, meu filho vai servir no templo e será nazireu. Não vai raspar a cabeça, não vai tocar em vinho. Então Samuel era nazireu de nascença. Então, se você é um nazireu de nascença, você já sabe de tudo que eu estou falando aqui. Mas a maioria de nós não somos nazireus, mas estamos sendo agora chamados a um nazireado. Um nazireado direcionado. E um nazireado voluntário. O que é voluntário? Quando você simplesmente pensa, fala, você quer saber? Eu vou abrir mão disso para Deus. Tem gente que pensa. Não é Deus que mandou. Né? Uma vez, eu, por exemplo, Ricardo, eu não tomo banho de praia sem camisa. E se eu faço, às vezes, uma vez ou outra eu faço, eu fico muito incomodado. Eu não tomo banho de piscina na frente dos irmãos, das irmãs, sem camisa. Pô, apóstolo, o senhor é tradicional, o senhor é assembleano, o senhor não. É um nazireado meu, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente. Faz parte, uma coisa minha, uma coisa pessoal, uma coisa peculiar, que só Deus vai saber explicar, nem eu sei. Então, alguns nazireus da Bíblia, né? Sansão, nós sabemos que Sansão era nazireu. Samuel, você está sabendo agora. Absalão, lembra que foi preso pelos cabelos na árvore? Ele era nazireu também. Vacilão, mas nazireu. O apóstolo Paulo foi nazireu durante um tempo, temporário. João Batista também era nazireu. Então, gente, uma coisa que eu curto muito, agora trazendo para a nossa vida de cristão, uma coisa que eu curto muito é o nazireado que vai acontecendo na nossa vida, muitas vezes sem percebermos. Simplesmente Deus vai nos tocando a viver de uma maneira diferente. Por exemplo, eu, durante muitos anos na minha vida, não tive televisão. Não tive. Deu defeito, joguei fora. Aliás, não foi defeito não, eu ofertei minha televisão. Aí fiquei sem. Os anos foram passando, eu não comprei. Muitos anos. Naquela época que teve tsunami, morreu gente pra caramba, eu só fui saber do tsunami um mês depois. Eu não tinha televisão. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim e para minha esposa, que foi proposital. Deus falava, tá vendo como a unção na sua casa é diferente quando não tinha televisão? Tá vendo como o ambiente, a atmosfera espiritual é diferente quando não tinha televisão?
Hoje eu tenho televisão. Aí eu fico sentado olhando para aquela porcaria lá um monte de tempo da minha vida. Às vezes uma coisa que Deus não te dá é para te livrar. Sabe? Outra coisa é futebol, gente. Não tenho nada contra futebol, pelo amor de Deus. Não tenho nada contra futebol. Mas eu, Ricardo, não torço para time nenhum. Eu não torço para... Aí a pessoa fala, pô, cara, torce para o Flamengo, torce para o Vasco, torce para o Botafogo, torce para não sei o que, torce para não sei o que lá. Eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Nunca torci para time. Aí tem Copa do Mundo, eu sento, assisto, me divirto. Mas eu não torço para time. Aí um dia eu perguntei para Deus, Senhor, por que eu não torço para time? E ele falou assim, porque eu não deixo você participar de nada que divide grupos. E agora eu estava me envolvendo com política. O nazireu tem que ter muito cuidado, porque o teu cabelo é cortado sem você perceber. Entenderam o que eu estou falando aqui, gente? O nazireu tem que ter muito cuidado, porque ele se destrói, ele se contamina, ele perde a unção. Existe gente na terra para tudo. Você tem que entender para que você é. Qual é o teu lugar? É no espírito? É na alma? É no corpo? Então o nazireado ele vai vir por quê? Deus vai te trazer um nazireado muitas vezes porque ele quer te usar. Todo mundo pode ser nazireu, mulher também. Tem na Bíblia. Deus quer te trazer um nazireado porque ele quer te usar, porque ele pode te usar, ou ele quer te consagrar, ou ele quer aumentar o teu poder, igual de Sansão, poderoso, um homem sem igual, ou simplesmente para que o diabo não te toque, te afastar das coisas malignas. E hoje nós estamos entrando nessa questão oficial aqui, e agora abertamente falando, desse nazireado político. Você pode ter a tua preferência. Você pode votar. Tomara que você vote no partido que eu acredito. Mas você tem a tua escolha votar. Que o Espírito Santo te direcione, que ele te inspire, que você não vote apenas pela inteligência e nem pela sua alma, pelo seu ego, quem se gosta mais, que você não gosta. Mas vai no Espírito. Vai no Espírito. Pergunta para o Espírito Santo, qual ali, Senhor? Ele vai te mostrar. Se você não vê, porque você é cego, o problema é teu. Mas nós vamos ficar a semana inteira sem tocar nesse assunto. Diretamente. Não poste, não é uma obrigação, você é livre. Eu estou falando aqui de uma maneira mais abrangente. Não poste sobre isso. Purifique teu Instagram. Purifique teu Facebook. Purifique teu Twitter. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Quem sabe domingo você não vai ter uma grande surpresa. Ou nós vencemos essa batalha no Espírito, ou nós vencemos essa batalha na força do homem. Na força do homem eu quero dizer uma coisa, na força do homem você é um fracote. Na força do homem você é um fracote. Mas no Espírito você é um leão, querido. Então vença essa batalha na unção. Vença essa batalha calado. Você pode ter vacilado como eu vacilei essa eleição inteira, se exaltado, se envolvido, se misturado, falar. Sabe, hoje Deus me deu uma confirmação, né? Porque eu comecei receber de Deus essa direção ontem. E hoje Deus me deu uma confirmação que arrebentou comigo. Eu tenho uma amiga. Ela é mãe de santo. Eu gosto muito dela. Uma pessoa maravilhosa. E eu fiquei sabendo que essa semana ela chorou muito por causa de mim.
chorou muito, ficou com raiva. Alguém me trouxe essa informação, que ela estava muito chateada, chorou muito por causa de mim, ficou com raiva de mim. Né? Porque não é parente, é uma amiga do dia a dia. Por quê? Porque eu postei a foto do candidato que eu considero do outro lado da minha mentalidade, segurando a estátua de uma entidade da religião dele, e eu fiz um comentário. Aí olha só como é que nós somos ignorantes, gente. Nós pensamos que quem vai ver é só o cristão, e vai falar, olha, interessante, faz sentido. Mas quem viu foi uma pessoa de uma outra religião, que tem um outro ponto de vista, que ela acredita naquilo. Então eu agredi ela, sem saber. E eu fiquei pensando, será que valeu a pena? Aí eu liguei para ela, conversei, pedi perdão. Falei, olha, eu gosto tanto de você. Então me perdoe. Realmente a gente, na euforia desse negócio de política, a gente ataca e não sabe para onde está atacando e fere. Me desculpa. Aí ela falou assim, que isso, Ricardo, você já me recebeu tanto na tua casa, me levou no teu quarto de oração, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu faço. Aí eu falei assim, se eu pudesse eu ia te dar um abraço. Ela, não, vamos marcar então que eu quero esse abraço. Aí terminou tudo bem, eu fiquei feliz. Isso me fez sentir crente. Isso me fez me sentir crente. E me sentir justo, equilibrado, maduro. Isso é uma atitude de Nazireu. Nós vamos ter uma live nessa semana onde eu vou falar só sobre arrependimento, sobre você consertar as besteiras que você fez esses meses aí. Eu espero que você esteja aqui. Mas amanhã não, amanhã vai ser poderzão. Amanhã eu vou falar sobre 2 Crônicas, capítulo 20. Nessa batalha não tereis que pelejar. Vamos lá. Sansão, então, para finalizar. Sansão, eu não estou nem bebendo água, tanto que eu estou falando aqui. Sansão, ele era um juiz. E ele era um grande guerreiro, gente. Sansão levantava pesos que nenhum homem levanta. E ele pegava uma queixada de jumento, que é isso aqui, assim, o maxilar. Ele pegava uma queixada de jumento e derrubava centenas de homens na queixada de jumento. Só que Sansão, ele era um homem que, por ser nazireu, ele era cercado de tentações. O nazireu está sempre sendo tentado, gente. O nazireu está sempre sendo provocado. Ele tem que aprender a segurar a onda, ficar calmo. De vez em quando Sansão descia o sarrafo na galera, porque nós temos que aprender, gente. O nazireu precisa ter um altíssimo equilíbrio emocional, altíssimo equilíbrio espiritual. Não me toca. Então Sansão era rodeado de tentação, principalmente com mulher. As duas mulheres que ele se envolveu deu problema, gente. A primeira, não vou contar a história toda, senão não vai dar tempo, mas a primeira, ele casou com a mulher, arrumou um BO com a mulher lá e acabou matando todo mundo da cidade da mulher. Todo mundo, matou queimado. E depois, se envolvendo com Dalila, deu o que deu, nós já falamos aqui. Então, fique atento, porque o diabo conhece o teu ponto fraco. Veja bem, Sansão foi mulher. Por quê? Porque o diabo, quando sabe o teu ponto fraco, ele vai bater sempre no mesmo lugar, até conseguir. Sansão era nazireu, gente. Inclusive, recomendo que vocês assistam uma música no YouTube. Tem a versão com clipe, tem que ser com a versão com clipe. A música é chamada Nazireu, mas do Ministério Fortaleza de Poder. É linda, mostra os trechos do filme de Sansão e a música contando a história toda. Ministério Fortaleza de Poder, música Nazireu. Então cuidado com as tentações. Se você vê que o diabo está tentando bater muito numa área na sua vida, te atacar muito numa área, saiba, é aí que é o teu ponto fraco de Nazireu.
E aí que eu tenho ponto fraco de Nazireu. Você decide se vai vencer ou se você vai cair. Deixa eu só abrir meu esbocinho aqui que eu fechei sem querer. Então, Sansão, ele entregou o segredo dele para Dalila, como eu disse, ficou cego, porque cortou o cabelo e ficou cego. Que coisa interessante, né? Cortaram o cabelo dele e furaram o olho dele. Porque o nazireu só enxerga quando está na unção. Tem muito nazireu aí que não está entendendo, não está enxergando. Sabe por quê? Não está na unção. Furaram teus olhos, meu irmão. Você não vai ver. Deixaram de cortar teu cabelo e agora furaram teus olhos. O nazireu precisa entender. Se eu não estou enxergando, tem alguma coisa errada. Como é que está meu cabelo? Como é que está meu cabelo espiritual? No mundo espiritual, cabelo cortado significa olho furado. Furaram os olhos de Sansão. E as consequências nós conhecemos, né? Levaram ele para carregar peso no meio dos filisteus, empurrar a roda que cavalo empurrava, ser zombado, as pessoas jogavam lixo em cima dele, ele com cabelo curto, olho furado, todo sofrendo, apanhando. Só que um dia, Sansão botou a mão aqui, e pensou: opa, meu cabelo cresceu. Cabelo cresce. E quando Sansão percebeu que o cabelo cresceu, ele disse: Senhor, mais uma vez me deu a força, renova os meus votos, mais uma vez. E ele sentiu que a unção voltou, porque o cabelo cresceu. O que nós precisamos hoje, nessa noite, é o que eu quero dar para você, é que teu cabelo cresça hoje. Teu cabelo espiritual cresça, você lembre novamente quem você é em Deus. Para que você foi chamado, o que você tem feito. Entende? Então Sansão falou, dentro de um palácio cheio de filisteus, ele chamou um garoto lá e falou assim: me coloca entre duas colunas aí no meio do palácio. Foi revelação de Deus. Como é que ele ia saber que tinha essas duas colunas? O rapaz botou ele lá, ele botou a mão aqui, botou a mão ali. E agora, com o cabelo crescido, esticou o braço como se estivesse na cruz. E derrubou as colunas. Derrubou as colunas. E todo o templo dos filisteus caiu por terra. E milhares de homens morreram junto com Sansão. Por isso diz que glória maior teve Sansão no fim dos seus dias, porque na sua morte ele matou muito mais do que em sua vida, e ele cumpriu o propósito para o qual ele nasceu: destruir os filisteus. Isso é o mais importante. Será que você está cumprindo os propósitos para o qual você nasceu? Então, o recado principal que eu quero deixar para você hoje é: o cabelo cresce. Talvez você tenha entrado nessa live hoje aqui careca, espiritualmente, calvo. Talvez você tenha entrado nessa live hoje atordoado, atordoada. Talvez você tenha entrado nessa live hoje sem visão, igual Sansão. Já não sabe mais para onde olhar, já não sabe mais o que olhar. Mas hoje você recebeu a primeira parcela de alinhamento. E até sábado nós vamos ter parcela de alinhamento aqui. Hoje você recebeu a primeira parcela de alinhamento. E você vai dobrar teu joelho quando acabar a live e vai dizer assim: Senhor, eu quero que meu cabelo espiritual cresça. Por isso eu vou fazer esse voto de nazireado. Eu vou ficar até domingo sem me envolver com essa bagaça, que eu já fiz a minha parte, mas agora eu quero me mover no sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Escreve aí. O que você entendeu dessa live aí? Vai escrevendo. Vai escrevendo.
Quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural, onde o Espírito me levar, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei, e aquilo que se fez deserto em mim florescerá, e a terra seca em mim se faz manancial. Os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como insistir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é o dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Hoje é o dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Amém, gente. Então amanhã espero que você guarde tudo que você aprendeu, porque tolo é aquele que deixa uma palavra entrar por um ouvido e sair por outro. Guarde tudo que aprendeu, e amanhã às 19 horas nós estaremos falando aqui sobre esta batalha não tereis que pelejar. 2 Crônicas, capítulo 20. Já pode ir lendo lá o capítulo todo. 2 Crônicas, capítulo 20. Nessa batalha não tereis que pelejar. Deus abençoe. Tchau, tchau.